Alô, pessoas de todo o Brasil, tudo em paz com vocês? É a raiz no feminino, né? É um movimento político brasileiro e que toma como pressupostos as influências das três principais raças que compõem o povo brasileiro: o Umbuto africano, o bem viver indígena e o ecossocialismo dos brancos. Nós estamos inaugurando um novo quadro da Raiz que se chama O Parlamento da Raiz, onde a gente convida pessoas que têm ideias afins com a raiz para dizer quais as ideias que ela tem para esse momento em que a gente está vivendo, próximo às eleições de 2022. Então, vamos em frente. Obrigado. Estamos no distrito Carapuças, na fazenda Caruá, em Afogados da Engazeira, entrevistando o engenheiro mecânico José Arthur Padilha, da turma de 1966 da UFPE. E como proposta da Raiz, Movimento Cidadanista, estamos inaugurando o Parlamento da Raiz. Então eu quero perguntar a Zé Arthur Padilha, ele, na condição hipotética de deputado federal, qual projeto ou quais projetos, com certeza, ele apresentaria no Parlamento brasileiro por achar de extrema importância. Boa tarde, Zé Arthur. A palavra é sua. Boa tarde, Wellington. Antes de mais nada, acho importante a iniciativa de vocês. Os desafios são muito grandes. Quanto mais ideias boas e organizações de base puderem prosperar, ótimo para o nosso país, que está vivendo um momento, como o próprio mundo também, um momento muito crítico. E, portanto, antes de mais nada, eu acho que a iniciativa de vocês é muito interessante. E eu, respondendo, se entendi bem, o espírito da indagação, o espírito da divulgação pretendida, esse parlamento da raiz pode realmente desempenhar um papel importante se, de fato, ele tiver uma veiculação boa e tiver uma aceitação e uma compreensão de todos. E aí eu acho que tem um projeto que, sinceramente, eu tenho a impressão que é um daqueles, talvez, calos que a humanidade, e aí eu não fico no Brasil, eu vou para o próprio mundo, para toda a realidade mundial, tem, às vezes, de uma compreensão, a capacidade que ela teria de enxergar a coisa simples, a coisa fundamental. E a coisa simples, a coisa fundamental, a mais fundamental e simples e síntese são praticamente sinônimos, né? É a questão da energia. Energia, do ponto de vista mais objetivo, mais prático e mais simples. Nós, sem prestar muita atenção, nós somos um equipamento energético, todo dia nós nos alimentamos, e foi assim que saímos de bebês com 3 kg, 3,5 kg, até chegar à estatura adulta, com toda a força da idade madura. E esse conjunto de energia básico, embora o ser humano tenha sido capaz de chegar à eletricidade, que eu considero que é a energia mais social, porque esse próprio episódio que nós estamos fazendo aqui de gravação seria impossível se nós não estivéssemos utilizando a energia elétrica que está armazenada nessa bateria. Agora, o principal é que, por exemplo, a energia elétrica, inclusive, nunca pode ser, e talvez nunca jamais será, produzida diretamente. Então, e a energia que pode realmente ser de base para ser transformada em eletricidade plenamente, mas não somente em eletricidade, mas em alimentação, em água pura, com gravidade, por exemplo, para os abastecimentos domésticos e industriais, o que valha,
Ela existe abundantemente, porque nós temos as energias naturais pelas quais nós não pagamos, a energia gravitacional, a energia do Sol radiante de cada dia, e essa energia radiante, ela gera de maneira natural uma outra energia, que são as águas puras elevadas. Ou seja, o Sol tem um magnífico papel de, com a energia dele, o Sol é capaz de retirar fantásticas quantidades de água cada dia dos oceanos, eleva essas águas completamente dessalinizadas e perfeitamente puras para milhares de metros de altura, e qualquer coisa, as chuvas acontecem no horizonte mais ou menos 11 quilômetros de altura, 10 quilômetros, 9 quilômetros. Então, é uma energia fantástica ter essa armazenagem de água com gravidade lá em cima e ela se projetar em cima do ambiente. O ser humano vive, essencialmente, é um animal terrestre. Nós não somos baleia, nós não somos tubarões, não somos... Então, portanto, a abordagem mais diretamente da questão de energia para base do funcionamento de uma sociedade, logo um governo que consiga organizar bem uma perfeita captação dessas energias naturais, que nós não pagamos, ninguém paga pela gravidade, ninguém paga pelo sol, ninguém paga pela chuva do período qualquer de cada ano, em cada lugar. Então, essa é a questão menos enxergada nesse momento pela sociedade mundial e, naturalmente, em particular, pela sociedade brasileira. Então, um dos, talvez, mais fundamentais projetos que se pode ter é um novo governo, digamos que, como parece que a sociedade vai escolher novamente o presidente Lula, e Lula, inclusive, já esteve aqui nessa fazenda. Ele entendeu muito bem, foi um dos poucos homens públicos que entenderam muito bem. Vários ministros dele nunca entenderam, embora a coisa seja muito simples. E realmente a coisa mais simples, aí do ponto de vista já da organização do governo, a organização dessas oportunidades, dessas possibilidades, é fazer uma coisa que já podia ter sido feita há muito tempo. E eu acho que talvez nem tenha sido feita nem aqui nem em outras partes do mundo, que é uma retratação do território, já que a gente, ser humano, vive nos territórios, não está no lago nem nos oceanos. Então, essa retratação, ela pode ser através de cartas topográficas com as 3 dimensões, então, portanto, as altitudes também, porque a altitude é fundamental nessa questão da energia, por exemplo, em relação à energia da água que cai. E aí, desde que os poetas como Gil, Caetano, etc., fizeram uma belíssima música de falar do côncavo e do convexo. E essa é a grande questão, é entender que todo o território dos continentes e das ilhas nada mais são, isso aí se divide do ponto de vista da definição do Estado em municípios, nos estados e o país como um todo, mas até agora não se compreendeu que existem uma família de um instrumento fundamental, que é a definição territorial natural, que é a bacia, que sempre hoje está ainda bastante forte, convencionada como bacia hidrográfica, e que eu venho propondo, e já houve uma boa aceitação, que ela seja energética hidrográfica, porque, na realidade, o aspecto de que a bacia é um processo de organização das energias, a energia gravitacional, da radiação do Sol, e o processo de produção de fotossíntese, né? E a partir da fotossíntese, como praticamente o elemento vegetal sendo uma base produtiva já definida, útil, como base 1, tudo que for transformado, por exemplo, a raiz da mandioca transformada em farinha, ou então o pasto que é transformado em carne e leite no corpo dos animais bovinos ou caprinos, seria uma base transformada, uma base 2. E ao comentar, a certo momento, essas 2 bases com alguém que estava interessado em ver, numa questão restrita dele, de uma fazenda perto de Campina Grande, eu disse a ele que, entanto, era o mais importante do ponto de vista da visão governamental, da visão social, era entender a base que está por baixo dessas outras 2 bases, da base 1 e da base 2. Aí ele é um colega engenheiro, foi colega meu no Estadual da Prata, em Campina Grande, no científico. Ele disse, Padilha, é a base 0. E eu achei ótimo o nome base 0. Daí para frente passei a usá-lo, ele está muito divulgado. Está praticamente hoje mundializado quase o conceito da base 0. Só que é preciso entender que a base 0 não é apenas
a expressão natural do território, aí entra na questão do côncavo e convexo, porque tudo na natureza não tem reta, não tem superfície plana, não tem linha reta nem superfície plana. Então, esse é o traço fundamental. E, portanto, hoje o que você tem é uma definição completamente errática das divisões municipais, das divisões estaduais, onde você teria bacias em que uma parte da bacia está num corpo do Estado e a outra parte está no corpo de outro Estado. E isso não existe. Não existe nenhum corpo vivo que possa se dividir, e o Estado é um pouco uma espécie de um comando geral único de um certo universo vital. Então, veja que belo projeto. Ninguém paga pela energia gravitacional, ninguém paga pela energia do Sol, ninguém paga pela fotossíntese. E esses elementos todos bem organizados, portanto, eu cheguei por iniciativa do governo Lula, produzir aqui para o Vale do Pajeú. Já temos hoje para 17 municípios, os que na época faziam parte de um consórcio municipal do Pajeú. Eu tenho pelo menos o mapa do município e o mapa de algumas microbacias. Na época a gente ainda chamava somente de hidrográfica, que hoje eu mudaria num outro patamar de energética hidrográfica, mas aí eu vi que tem uma família toda de gradação dos tamanhos territoriais, porque a gente também não pode, que muito abraça, pouco aperta, não pode abraçar demais. Então você tem que entender que as bacias são exatamente compostas pelas subbacias que elas contêm. Por sua vez, as subbacias são exatamente compostas pelas microbacias, que é um nome derivado do micron, que é o elemento do átomo. Só que depois apareceu uma partícula ainda menor na questão do átomo, que foi a nanopartícula. Então, eu estou tomando emprestado e criando a nanobacia. E me dei conta que, do ponto de vista do domínio social, da organização das propriedades, inclusive quando chega no cidadão, quando chega nas pessoas individualmente e não no Estado, é a centobacia, porque, ao contrário do que se pensava, a nanopartícula não era a partícula mais fundamental do universo. A mais fundamental foi uma coisa descoberta, uma nanopartícula tem milhões de pequenas partículas, ainda muito menores do que a nano, que são as centopartículas. E, portanto, eu também estou incorporando na linguagem. Então, que belo projeto. O país todo, e aí os outros países vão copiar o Brasil, não há dúvida nenhuma, se isso acontecer, e podem produzir o mais rapidamente possível, porque hoje as organizações que produzem as cartas topográficas, elas estão. O que elas não estão é sendo capazes de poder servir bem ao social e ao Estado, como elemento fundamental de organização do social, fazendo com que se haja a divisão exata. Então, um município é uma subbacia e, portanto, se for na Amazônia, é uma subbacia grande. Se for aqui no Pajeú, certamente não tem comparação de tamanho, é muito menor a que estiver no Pajeú. Se for para uma subbacia como a do Cedro, por exemplo, que é uma das aqui da região do Pajeú, então ainda menor. E ela, então, contém também, de maneira exata, cada subbacia contém um número N de microbacias, portanto, energética e hidrográfica, e essas, por sua vez, também contêm dezenas de nanobacias, e depois das nanobacias, essas contêm as centobacias. Isso é uma coisa simplíssima. Eu estou, inclusive, propondo aqui ao prefeito de Afogados da Engazeira, que agora vai completar o 3º mandato, que ele liderasse esse processo do Pajeú se organizar pioneiramente, talvez como primeiro parte do estado de Pernambuco, em que esses municípios que compõem a bacia do Pajeú, eles verificariam partes que naturalmente pertencem a um outro município, normalmente são as partes que estão na periferia de cada município, e o que haveria era uma troca de território, portanto também uma troca de eleitores, porque se uma pessoa mora num território que legalmente é de Carnaíba, ele é eleitor de Carnaíba. Mas acontece que aquele território natural é em Afogados, então ele passa. Mas, inversamente, existe uma parte de Afogados que é imprópria de estar em Afogados, porque ela é parte de Carnaíba. Então, esse acerto é um acerto fácil, não cria nenhum tumulto, provavelmente vai dar pequenos ajustes, pode daqui a acolá acontecer que tenha um pouquinho de eleitor a mais num canto do que no outro, mas são irrelevantes essas diferenças.
e o prefeito aqui de Afogados, o Alessandro Prabeira, que me parece uma pessoa com visão interessante, e também tinha o Augusto Martins, que era secretário municipal. Nós conversamos a respeito disso e ficamos de aprofundar essa conversa. E eu estou achando, inclusive, que é uma das coisas que eu posso começar imediatamente. Se realmente o Vale do Pajeú aqui se interessar por isso, a gente poderia, nesse próprio ano eleitoral, agora no ano 2022, fazermos na prática isso aí. Consertarmos esse mapa. A unidade, por exemplo, do Exército, que fica ali na 3DL, na estrada que sai de João Pessoa, ou sai de Recife para João Pessoa, ela é uma unidade tecnicamente muito preparada. Eu, inclusive, há muito tempo tenho boas relações com o pessoal lá. Agora não, porque deve ter trocado, faz muitos anos que eu não fiz, mas sei que lá o trabalho é de muita qualidade e a gente pode fazer isso. Então essa seria uma ideia fundamental. Quer dizer, uma ideia assim, provavelmente se o Brasil fizer isso, outros países, se Pernambuco fizer isso, outros estados vão fazer. Se um município qualquer fizer isso, ou uma bacia qualquer, como é a do Pajeú, fizer, as outras vão fazer. Então esse me parece, Wellington, que seria fundamental. Por quê? Porque o cientista americano estudou muito a questão. O nome desse projeto é Projeto Base Zero, você daria o nome ao projeto Base Zero. E, no geral, assim, o que ele se propõe a solucionar, de uma maneira O geral? projeto de base zero é muito restrito. É o conceito base zero, que é um conceito que organiza a base objetiva, produtiva, econômica, de suporte da sociedade e da vida, né? Mais do que da sociedade humana, da vida em geral, que é exatamente as energias naturais, aquela do sol de cada dia, as chuvas periódicas do ano, o ar naturalmente que a gente respira, a fotossíntese que se produz, e isso existe hoje, eu tenho uma definição, não somente dos elementos que comporia dentro do conceito base zero, os elementos concretos, mas tem inclusive uma ferramenta que eu pude desenvolver, porque vi que era indispensável, que é uma espécie de cérebro, que é um integrador corporativo, ou seja, é um elemento que consegue integrar com todas as informações disponíveis das pessoas, dos objetos, das coisas, dos territórios, dos ambientes, etc. Então, esse conjunto, do ponto de vista técnico-operacional, está pronto. Eu tenho isso hoje sobre meu completo controle, completa compreensão, completo discernimento. Então, já seria, evidentemente, um ganho enorme, porque isso não precisa mais ser desenvolvido, já está desenvolvido. Então, é assim que eu enxergo. E eu estou, inclusive, talvez considerando a possibilidade de, ainda não é prego batido e ponta virada, mas a ideia de, eventualmente, me lançar candidato a deputado federal. Eu estou registrado num partido e, eventualmente, farei isso, mas não é certamente, eu não vou me meter em uma aventura que seja completamente pueril, sem qualquer significado, sem qualquer sentido. Mas se realmente eu perceber que tem viabilidade, e principalmente se eu tiver o apoio de líderes políticos que já são, e muitos me conhecem meu trabalho, já reconhecem, inclusive, a importância daquilo que eu há muito tempo faço. Então, fico à disposição. Você desejaria aprofundar algum aspecto, algum quesito? Fica livre para a gente encerrar essa Eu, primeira. eu acho, antes de mais nada, novamente destacando, importante essa iniciativa que vocês estão tendo e certamente você mencionou as pessoas, o professor Alder Júlio, o professor Ivandro, né? E eu acho que você não somente tem essas pessoas, mas certamente existem outras também. E é preciso, mais do que nunca, haver uma conjugação de forças, de inteligência, principalmente. Inteligência é uma coisa formidável, é um grande elemento de evolução e progresso social humano. Então, eu insisto que considero, eu não conhecia o propósito já assim tão mais bem detalhado onde ele pretende chegar, e louvo que vocês estejam tendo essa iniciativa.